Olá, então estamos aqui para mais um momento do nosso curso para cerimoniários. Então, hoje nós iremos trabalhar de modo sistemático a respeito dos lecionários, né? Os lecionários são os livros aos quais se contém as leituras da missa. Então, nós temos a Bíblia, é onde nós temos tudo aquilo que é a palavra de Deus. A igreja, em sua sabedoria e de modo sistemático, ela compila em alguns volumes as leituras que nós iremos usar durante o ano litúrgico, aquilo que é canônico, que a igreja canonizou e que compila e faz uma linha, um trajeto a ser percorrido dentro da liturgia. Se nós estamos trabalhando sobre a morte, então, logicamente, as leituras, a palavra de Deus que deve nos iluminar, vão falar nesse sentido sobre a morte, como nós vamos ver nas leituras de finados. Nós estamos no tempo comum, então nada melhor nessa liturgia do que trabalharmos a respeito do comum da vida de Jesus, aquilo que Jesus nos comunica. Então, a igreja compilou nos livros um itinerário, um caminho a ser percorrido a respeito de Jesus. Então, dessa forma, nós vamos percebendo que tem todo um itinerário, tem um raciocínio lógico a ser seguido. Ah, Gabriel, mas como foi feito isso? Isso foi a tradição da igreja que foi demonstrando e compilando isso, né? Os liturgistas, os liturgos, né, que foram trabalhando a respeito disso. Tá, o que nos importa aqui, para não ficarmos demorando, sem mais delongas? Como que eu vou saber que leitura vai ser usado no dia de hoje? Nós podemos ter um estilo de subsídio, que é esse aqui. Este meu é o do mês de setembro, mês que vem, que é o Pão Nosso de cada dia. Mas tem o Deus Conosco, a liturgia diária, celebrando em comunidade, se eu não me engano, que é da CNBB. E ele vai nos apresentando a liturgia do dia. Porém, o mais indicado, que não tem aí na paróquia, que deveria ter, peçam para que o padre adquiram, é o Diretório de Liturgia. Então, todo ano, a CNBB lança esse Diretório de Liturgia, que aqui vai estar o dia, vai estar indicando tudo certinho sobre aquele dia. No caso, vamos pegar aqui. Olha, o diretório vai trazer, que nem esse final de semana, no dia 28, ó. Vai trazer tudo certinho. Então, dia 28, eu sei que a cor litúrgica vai ser verde, que vai ser o 22º domingo do tempo comum, que vai estar na segunda semana do saltério, que isso aqui importa para quem reza a liturgia das horas, que vai ser o ofício do tempo comum. Então eu sei que lá no missal eu vou procurar o 22º domingo do tempo comum, né? Eu sei que nessa missa eu tenho o Glória, tem que rezar o Creio, prefácio do tempo comum, né? E as leituras vai ser do Eclesiástico, o Salmo Responsorial 67, a segunda leitura de Hebreus e o Evangelho de Lucas. Então eu sei que aqui no diretório eu vou encontrar essa definição para mim. E que aqui ainda no dia 28 a gente celebra Santo Agostinho. Então não vai ser celebrado porque é domingo. O diretório me apresenta melhor que esse subsídio, o Pão Nosso, liturgia diária, Deus conosco, enfim. Esse aqui é melhor, porque ele vai me dar a opção de olhar, de verificar todas essas questões. Se vai ser a liturgia do santo, se vai ser a liturgia do dia, como pode acontecer durante a semana, no domingo, né? Onde eu vou procurar e tudo mais. Então, o diretório é o mais apropriado e o melhor a se procurar, ele é mais confiável. Porque esses outros subsídios, eles podem trazer muito a respeito da editora, de quem
compila. Então, eles podem dar o enfoque a mais num santo que não, para nós não tem sentido, mas para eles tem. Enfim, então, o mais aconselhável é o diretório. Esse todo ano é feito. Esse é desse ano, 2022, e o de 2023 já está à venda. Então, minha gente querida, nós temos 4 volumes de lecionários, que eles já nos dizem, né? Recordemos aqui uma coisa que trabalhamos estes dias. Aqui no lecionário, a Palavra do Senhor, nós dividimos em ano A, B e C. Se recordam disso? Qualquer coisa me pergunte que eu respondo. Então, o lecionário ele se organiza desta forma. Então, são grandes livros que eles se dividem A, B e C. Né? O volume 1 é o volume dominical. Então, nós temos a Palavra do Senhor, volume 1, lecionário dominical. Esse aqui é da Edições da Paulus. Da Paulus. Então, essa capa a gente já conhece com mais frequência. Esse volume aqui é o volume 2, que é o semanal. Esse é da editora Loyola e Paulina. Vocês viram que mudou a capa. Então, é por causa... Ah, mas aqui na paróquia é diferente a capa. Muda por causa da editora, tá? Então, o volume 1 é o dominical. O volume 2 é o lecionário semanal. A mesma questão. Ano A, B, C. Qualquer dúvida, os sumários encontram-se no final. No final, né? Então, já que a gente fala mais um pouquinho deles. O volume 3, a capa é diferente também, porque esse é da Edições Paulinas e Loyola, é o santoral, né? Então, isso aqui é o lecionário santoral que a gente diz, que é para a missa dos santos, como o próprio nome diz. Santoral, tá aqui, ó. Para as missas dos santos, dos comuns e necessidades e votivas. É o volume 3. O volume 4 é o pontifical, o lecionário do pontifical, que é usado em missas pontifícias, em missas com o bispo. Então, que é a Palavra do Senhor, volume 4, lecionário do pontifical romano. Isso aqui a gente quase nem usa, é raro as paróquias que têm. Esses livros são meus, então eu tenho porque é uma área que eu gosto, enfim. Então, mais especificamente, seria isso. Ah, Gabriel, eu vou organizar a missa do domingo. Então, qual volume que eu vou usar? O volume 1, que é o volume dominical. Ah, mas perdi as fitas, não sei, faz tempo que não arruma, né? Eu vou lá no final tem o índice geral. É aonde eu vou encontrar. Então, tem o índice geral, elenco, onde vai dizer e tudo tal. E ele organiza ano A, tempo da... Lembram do ano litúrgico? É a mesma ideia, a mesma organização do ano litúrgico que nós trabalhávamos esse dia é o do lecionário. Então, ano A, tempo do advento, tempo do Natal. Lembremos que o tempo litúrgico começa no tempo do advento. Então, vai apresentar o advento, tempo do Natal, tempo da quaresma, tríduo pascal e tempo pascal, as solenidades relacionadas a Nosso Senhor que ocorrem no tempo comum, aí o ano B, a mesma coisa, e ano C. É a mesma organização, né? E depois, lá no final, tem um apêndice de festas que podem ocorrer no domingo. Né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 festas, 11 solenidades e festas que ocorrem no domingo. Então, está compilado no dominical. Vamos pensar o seguinte. Como exemplo, dia 28, 22º domingo do tempo comum. Então, eu vou arrumar o lecionário. Então, o lecionário vai me dizer, eu sei que estamos no ano 6, estamos refletindo o Evangelho de Lucas, então eu vou organizar o meu lecionário. Então, eu sei que a primeira leitura é do livro do Eclesiástico. Ah, mas o Puçandinho e tudo mais, nós temos a cultura do Puçandinho na diocese. Mas, quando não tiver, aí, meu irmão, se vira, te vira, moleque, te vira, menino, te vira, guria.
que você tem que organizar. Então, nós estamos no ano C. Olha, o meu lecionário aqui, como eu uso só para questões de revisão de textos, tá até desorganizado. Então, eu estou folheando ele aqui que eu vou achar o ano C, que eu preciso, né? Que tá aqui. Que eu sei que tá mais pro final, né? Porque o ano C tá mais pro final mesmo. Então, achei aqui, ó. Então, eu vou lá no 22º domingo do tempo comum, olho no diretório, o diretório me apresenta que é livro do Eclesiástico, bateu, Salmo, bateu, bateu, pronto. Então, eu sei que eu olhando no diretório e olhando aqui, achei a missa. Ah, mas o subsídio, não sei o que lá, tá bom, mas o mais confiável é o diretório. Aqui também não vai estar errado, né? No domingo vai dar certeira. Então, o que importa é bater as leituras. Arrumei o meu lecionário, coloquei a fitinha, pronto, pus no ambão. O Evangeliário, que é o livro por excelência separado, que a gente usa em momentos específicos, é o no qual está contido o Logos, o Verbo, o próprio Cristo, né? Os evangelhos, que é um livro que merece toda a veneração, respeito, por isso que a gente entra com procissão, que a gente, na hora do evangelho, tem todo um ritual quando se usa, né? É o próprio a palavra de Deus, não que isso não seja, né? Mas ele tem todo um sentido, um significado à parte. É só olhar aqui e ir lá. É a mesma questão de organização, o evangeliário, tá? Então, eu achei pronto, pimba, coloquei a fita, tá bom? Então, não demorei muito, já achei a missa de domingo. Ah, então eu vou arrumar agora para a missa de semana, né? Durante a semana. Então, vou pegar um exemplo aqui, da terça-feira, da 22ª semana do tempo comum. Então, se é durante a semana e não tem nenhum santo, então eu sei que é o volume 2, que é o semanal. O próprio nome já diz, lecionário semanal. Então, eu vou achar as leituras da 22ª semana do tempo comum, que vão me dar a liturgia do dia. E aqui nós temos que prestar muita atenção. Olha só, eu vou pegar da segunda-feira, da terça-feira da 22ª semana, dia 30 de agosto, e nós temos uma questão aqui. O que acontece? Aqui no lecionário vai aparecer um negócio chamado, não sei se vão conseguir ver, deixa eu arrumar aqui, ó, ano ímpar. E se eu virar aqui, vai aparecer ano par. Tá vendo? Ano ímpar e ano par. Ah, mas nós não estamos no ano litúrgico C, refletindo o Evangelho de Lucas. O que quer dizer isso para durante a semana? Quer significar o quê? Então, nós estamos no ano de 2022. O final é número par. Então, eu sei que nós iremos usar as leituras do ano par, para não ficar repetidas as leituras. Então, o ano ímpar, ano par. Então, no caso, ano que vem, nesse mesma época do ano, nós vamos ler a leitura do ano ímpar, que é de Paulo aos Tessalonicenses. Em 2024, nós vamos retomar essa leitura de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, ano par. Isso acontece para durante a semana, viu? Então, no caso, nós estamos no ano de 2022. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, né? Que vai estar aqui no diretório. O diretório está me apresentando, ó. 22ª, ó, dia 30, 22ª, missa do dia, ou a escolha. Tá aqui, achei. O ano que vem, nessa mesma data, na 22ª, vai me aparecer o ano ímpar, porque o final é 2023, certo? Então, tem essa organização
do missal. Isso acontece para que a gente não repita a leitura. Então, estão vendo que essa leitura que nós vamos demorar para retomar, a gente nunca repete, porque a palavra de Deus sempre é nova. A Dei Verbum, que é um documento a respeito da palavra de Deus, vai dizer que a Sagrada Escritura é como um baú. Ali a gente, ao abri-la, a gente retira coisas novas e coisas belas, né? Não me lembro se é Santo Agostinho ou Santa Teresa d'Ávila. Santo Agostinho vai dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, que ele fala a respeito da igreja, né? Ele demorou para fazer o seu processo de conversão, e quando ele faz o seu processo de conversão, Santo Agostinho diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, para dizer o seguinte, que a cada vez que a gente conhece, ama, entende e organiza isso, em todos os âmbitos da igreja, a gente encontra esta beleza. Não a beleza enquanto cosmético, maquiagem, que põe no rosto, depois tira, não. Mas uma beleza eterna, que ao mesmo tempo ela é tão antiga, mas ela é tão atual. Então tá, um exemplo foi o segundo volume. Uma outra coisa que acontece. Na semana do dia, nessa semana, nós vamos celebrar o martírio de São João Batista. E aonde que eu vou olhar? No santoral, se não me engano. O santoral, como o próprio nome diz, é dos santos. Ele tem uma organização diferente. Por quê? Ele está compilado, se nós formos lá nos índices, ele está compilado por dias dos santos, meses do ano, o santoral. Então, ele é mais tranquilo de mexer, né? Então, olha só, o santoral tem ali as coisas que nos apresentam e mês de janeiro. Então, ele está organizado por mês, porque são dias de santo. Então, mês de janeiro, mês de fevereiro, março, abril, o dia dos santos que estão aqui, né? E a partir disso, nós vamos organizar essas missas. E daí depois ele traz os comuns, né, para diversas necessidades, para missas votivas, enfim. No caso aqui, vamos tomar como exemplo uma festa aqui do mês de setembro. Então, eu vou achar aqui o mês de setembro, que é o que a gente está, né? Não, agosto, na verdade, né? Ó, eu já tô lendo setembro aqui, pensando, tô adiantado. Então, mês de agosto. Então, achei o mês de agosto aqui. Então, olha que interessante. Ele vai me dar essa colocação, né? No caso aqui, né? Vou pegar como exemplo, tomar como exemplo. Vamos ver se tem mais uma aqui, que seja mais fácil de eu dizer para vocês, para que vocês entendam a lógica aqui. Pode ser essa aqui. Então, dia 29, nós celebramos o martírio de São João Batista. Então, tá aqui, ó, 29 de agosto, e vai me dar indicação, que é muito prático, muito fácil, né? Então, aqui, ó, eu olho aqui. No diretório, eu vejo, ó, então eu sei que dia 29 é martírio de São João Batista, é mártir. Então eu sei que é vermelho, é ofício da memória. Então é obrigatório eu rezar. Então é uma missa própria com prefácio próprio, que é o prefácio dos mártires. Então eu sei que a primeira leitura é do profeta Jeremias. Achei aqui 29 de agosto, o martírio de João Batista, tá aqui, bateu. Vou conferir o Salmo. Salmo 70. Está aqui, bateu. O Evangelho de Marcos. Está aqui, bateu. Pronto. Achei a liturgia. Não foi difícil, né, de achar. Estava tudo na ordem. Ah, mas e daí? Hoje nós vamos rezar a memória de Santo Agostinho, aquele que eu acabei de citar. Se eu for olhar no santoral, o dia de Santo Agostinho não me traz nenhuma leitura, mas me traz indicações. Vejam bem, né? Me traz indicações. Então tá aqui, ó. 28 de agosto, Santo Agostinho, mas não tem nenhuma leitura. Mas ele me traz indicações. Aonde eu vou procurar?
Então, tem as leituras e ele já me dá a página onde está, onde se encontra. Então, eu sei que eu vou olhar aqui. Então, hoje nós vamos celebrar Santo Agostinho. A primeira leitura é do primeiro livro de João, 4, 7 e 16. Está na página 386 dessa edição, que é o número 17. Então, eu vou lá no comum dos santos, que doutores da igreja, que é Santo Agostinho e tudo mais, né? 386. Ó, achei. Olha só. Eu sei que é o número 17, então é a leitura 17, né? Vou tomar nota aqui para a gente não se perder. Então, lá no dia de Santo Agostinho, ele me indicou a leitura de número 16, que é essa aqui que é para ser lida, porque está no comum. Então, quando é comum, tem então várias leituras que podem ser lidas, mas para este dia me indicou o número 16. Tá bom, organizei o santoral. Ah, Gabriel, vamos lá agora para o Salmo. Não tem aqui, mas eu sei que no dia de Santo Agostinho está me mandando para o Salmo 118, 19, o número 3. Então, é o Salmo de número 3, da página 335. Então, eu vou lá na página 335 e vou colocar essa opção, né? Ah, mas e as fitinhas? Mudem as fitinhas, as fitas dos missais foram feitas para isso, a gente ter consciência para ser usada, né? Olha só, cheguei. Salmo, página 335, número 3. Aqui, 1, 2, 3, achei. Então, põe a fita. Eu sei que eu estou organizando tudo isso sem correria antes de começar a missa, porque eu cheguei antes, para na hora não ficar corrido. Para na hora que o leitor vir olhar, conferir a leitura, ele saber que é essa, dizer, ó, o Salmo é o número 3 que está nessa página, então na hora que você for fazer é essa aqui. A leitura é a número 16, que está nessa fita aqui, na hora que você for ler, você saiba, tome nota disso, tá bom? E o evangelho é o evangelho de Mateus, que está lá na página 344, número 4. 344, número 4. Aqui, achei, pronto. Ó, uma coisa muito importante, o meu lecionário, se eu cruzar, as fitas podem estragar. Então, para mim não estragar, não perder o meu lecionário, então eu organizo as fitas, porque não existe ordem e cor para fita. Isso quem cria somos nós, tá? É uma dica que eu vou pegar pesado no missal a respeito disso. Então, eu sei que na missa de Santo Agostinho, eu sei que a primeira leitura eu já achei que está aqui, então eu deixo em ordem, né, a primeira leitura. Eu sei que o Salmo responsorial está aqui, no caso na minha é amarela, né? É a fita amarela no meu caso aqui. E eu sei que o Evangelho está aqui. Então, eu organizo desta maneira, na ordem. Então, na hora que o leitor for fazer a leitura, então fala, ó, a primeira leitura está na fita verde, só puxar número tal. Salmo tal, pronto. E aqui tal. Ah, mas na hora de eu puxar, abriu, perdeu. Tá bom. Eu sei que aqui, se eu voltar lá no início, no dia 28 de agosto, eu vou encontrar todas as leituras, certo? Isso vale também para os outros missais, mas eles vão estar sempre de maneira organizada, né? Que nem se eu pegar o evangeliário dominical, eu não vou precisar disso, porque vai estar na ordem já. Eu não vou precisar ficar colocando. Isso que eu acabei de falar é uma coisa específica para o lecionário do santoral, porque o dominical, ele já vem na ordem. Ele já vem na ordem dessa questão. Que nem nós estávamos falando, porque eu não marquei, do 20º domingo do tempo comum, né? Que ele vai trazer. Então, olha aqui, ele já está na ordem. Então, não vai precisar eu mexer nessa ordem, né? Igual é no santoral. Porque ele já me traz a primeira leitura, o salmo responsorial. A segunda leitura, a aclamação ao evangelho. E a evangelho, só deixar a fita marcada aqui, que eu sei. Então, para mim não me perder nas outras,
pronto, eu sei que é desse domingo, vai estar aqui, tranquilo. Ah, mas é a solenidade, onde que vai estar? Então eu vou lá no final, sabendo que temos um índice, que lá vai me mostrar, basta eu usar. Nós não temos a cultura da leitura, né? E uma das primeiras coisas quando a gente aprende a ler e escolher bons livros é a gente olhar o sumário, o índice. Quando a gente tem qualquer dúvida, dá uma folhadinha lá no índice que vou sanar minha dúvida. O índice dos livros litúrgicos fica no final, não fica no início, tá? Tomemos nota disso. Os índices dos livros litúrgicos ficam no final. Então, recapitulando, nós temos 3 volumes, na verdade 4, né? O dominical, que o próprio nome já diz, o semanal, que está aqui, que daí ano A, B e C, ano par, ano ímpar, que é o final do ano. No caso, nós estamos no ano de 2022, as leituras do ano par. Ano que vem, 2023, será as leituras do ano ímpar, do ano A. E o santoral, onde encontro o livro dos santos para o dia do santo. E o pontifical, que é menos utilizado, que é só para ocasiões muito específicas e solenes. Então, faltou evangeliário, eu não tenho. Esses são os livros que compõem a nossa liturgia da palavra, tá bem? Qualquer dúvida, estou aqui. Ah, e esse aqui é o subsídio, o Diretório Nacional, que encontra nas livrarias para ser comprado, que é o mais indicado, que não contém muito erro, diferente dos outros subsídios, que nem este outro que eu tenho aqui do mês de setembro, é o Pão Nosso de Cada Dia do Padre Almeida. Mas tem o Deus Conosco, que é da editora Aparecida, ou Liturgia Diária, que é da Paulus, enfim. Tem o da CNBB também. Porém, o mais indicado é esse aqui, o diretório. Esse aqui, esses outros subsídios, eles são por mês. Então, cada mês você tem que comprar. E geralmente é uma briga nas paróquias. Esse aqui você compra uma vez por ano, que está tudo indicado aqui, né? Então, vamos lá. Eu sei que ele vai me trazer essa indicação, que domingo, dia 28, vai ser... verde, que é domingo do tempo comum, ofício, tal, vai me trazer tudo. Que nem, olha só que interessante, no dia 29 é martírio de São João Batista. Então ele já vai me trazer VERM, eu sei que é vermelho. É a segunda-feira. Martírio de São João Batista, memória. Ofício da memória. Então nessa missa eu sei que tem que procurar a missa própria. Ela vai ter um prefácio próprio. Então lá no missal eu vou procurar um prefácio próprio. Aqui tem as leituras. Olha só, na terça-feira dessa semana, no finalzinho, já vai me dar que é a semana do tempo comum, né? Um exemplo, vamos pegar aqui um dia de um santo, que nem, ó, dia 3 de setembro, um exemplo. Olha, já me traz, eu sei que vai ser branco, vai ser um sábado, São Gregório Magno, Papa e doutor da igreja, é uma memória, então tenho que rezar o ofício da memória. Tem um prefácio comum ou dos pastores, então eu sei que eu vou lá, as leituras, né? Então isso vai ajudando a nossa vida, tá bem? Vai nos dando... O diretório é bem melhor que os subsídios mensais. Depois que eu conheci isso aqui, me ajudou muito na minha vida. Tem essa versão maior, que é muito bom ter na sacristia, mas também tem as versões menorzinhas de bolso, que é uma maravilha, ó, para quem é cerimoniário, que organiza a liturgia, tá bem? Então esses são os nossos livros litúrgicos. Fico devendo evangeliário porque não tenho, mas a ordem é a mesma, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até mais.